Fala galera, beleza? Tá começando mais um Alta Tensão. Chegamos já de mais um programa, mais uma semana começando, não é mesmo? É isso aí. Que Começando beleza, com tudo já, né? Começando com tudo, temos que pode, temos mensagem, como sempre, o programa recheado de atrações para animar a sua televisão. Olha só, parece o Gugu daqui a pouco, né? Muito bom. Quase, né? Tá chegando, Ritmo, quase. tá. Então tá bom, o programa começando. Você que não conhece, este é o Alta Tensão, produzido pela Juventude da Primeira Igreja Batista de Curitiba. Se você não conhece a nossa igreja, vem um dia, vem conhecer, não é mesmo? Vem, fica aqui na rua Bento Viana, 1200, no Batel. Tem os adolescentes, sexta-feira, muito Sexta, importante. 7h30. 7h30. Tem os jovens ao sábado. Também é 7h30. Jovens adultos, jovens casais. Culto para a família no domingo. Isso mesmo. As portas estão abertas. Mas chega de churumelas, como diria meu irmão, e vamos começar o programa, Jade. Fale, o que temos agora? A gente tem as meninas trazendo pra gente muitas atrações, igual As garotinhas, todos os programas. as garotinhas do Que Pode chegaram, né? Com todos os programas. E agora o Que Pode, que é um quadro de dica de livro, de música, mas hoje eu acho que a gente só tem música pelo jeito, hein? É, pelo que eu lembro, são músicas. Então, teremos aí uma banda, como diria o nosso diretor japonês, amigo, grande amigo, uma banda com um som muito singular, uma coisa especial, assim, a Randy Collective, não é mesmo? Exato. Que E mais? a gente também tem o cantor Dani Goki. Dani Goki, veja só, hein? Só gente gringa. Então, chega de papo e vamos assistir o Que Pode. Mais um Que Pode no ar pra você e hoje a gente tá recheado de coisas, né, Ana? Sim, tá lotado. A gente tá falando hoje sobre o Range Collective, Danny Gook e, claro, sobre a Rede Super, que é a nossa emissora. Vamos lá? E a gente voltou de mais um Que Pode. Vocês viram aí as dicas das meninas. Mas agora é aquele momento. Não são os queridinhos, mas é o momento mais especial, na minha opinião. Não são os queridinhos e não são as garotinhas. Exato. Mas é um momento com Deus, sabe? Aquele momento único. Mais especial. Exatamente. Os nossos jovens, queridos mancebos, precisam prestar atenção. Né? Seguir a nossa dica. Diga lá, gente. Quem fala a mensagem hoje? A mensagem de hoje é com o pastor Israel Perdoncin. E é sobre Aquele barbudo. isso, o barbudo. Sei. Aí é mais fácil de identificar, Mais fácil. né? O da barba, da crescida, Certo. tá estranho. E ele vai falar sobre... A graça de um segundo chamado. Você chama uma vez, a pessoa chama a segunda, e se não tiver graça, não valeu a pena, é isso? É tipo, vamos assistir pra ver, né? Não, então, não é nada a ver. fique Então tá com o pastor Israel Perdoncin e a mensagem. Esse fogo aqui me faz lembrar de uma outra situação onde Jesus aparece para os seus discípulos a terceira vez. Ele faz uma fogueira, assa um peixe, um pão. Claro que aqui nós não temos um peixe porque eu não pesquei um peixe, não consegui. Mas Jesus tinha um peixinho aqui assando, um pão para os seus discípulos, e logo que Jesus chama Pedro e os discípulos que estão no barco para vir comer o café da manhã, ele faz uma pergunta para Pedro. E essa história se encontra lá em João 21, de 15 em diante. Diz lá que Jesus pergunta a Pedro: Pedro, você me ama mais do que estes? E Pedro responde: sim, eu amo o Senhor. Claro que Pedro, quando ele chega neste cenário aqui, onde ele vê o peixe, vê o pão, ele se lembra de várias situações que passaram com Jesus e ele. Ele vai lembrar, quando ele olha para aquele pão, para aquele peixe, dos milagres que Jesus fez. E onde ele também deu uma de herói, dizendo que Jesus, onde tu fores eu irei, eu morrerei por você. Quando Pedro também olha para essas brasas aqui, ele lembra de uma mesma fogueira onde ele negou Jesus 3 vezes. Então Pedro, ele estava, eu creio que
com o coração apertado ao conversar com Jesus. E porque, obviamente, né, foi a última coisa que Pedro fez foi negar o Mestre. E quando Jesus olha para Pedro, aquele olhar de reprovação, Pedro ele desmonta e sai chorar. Mas aqui está Jesus de novo dizendo assim: Pedro, você me ama? E Pedro responde: sim, mestre, eu te amo. Então toma conta das minhas ovelhas. Mas Jesus pergunta a segunda vez para Pedro: Pedro, você me ama? E Pedro: sim, mestre, eu te amo. Então apacenta as minhas ovelhas. Aí Jesus pergunta a terceira vez: Pedro, tu me amas? Aí Pedro dá aquela murchadinha assim: mestre, tu sabes. E eu vejo nessas perguntas de Jesus, o que Jesus estava tentando fazer era resgatar o ministério, resgatar a Pedro naquele momento. Tá certo que Pedro negou Jesus, por isso que Jesus estava dando uma segunda chance para ele, dizendo assim: Pedro, você quer continuar comigo? Você quer estar comigo? Você quer fazer parte? E Pedro diz que sim. Então Jesus fala para ele: então venha comigo. Foi a última coisa que Jesus fala para Pedro: venha comigo. Eu vejo que para você e para mim, quando a gente às vezes se afasta do Senhor, quando a gente às vezes faz igual Pedro, muitas vezes na verdade, a gente nega o Senhor, quando a gente dá mais importância para as coisas do mundo, quando a gente diz não às coisas de Deus, é uma maneira de você negar a Cristo. E Jesus, através dessa história, está dizendo assim que há uma segunda chance para mim e para você. Há uma segunda chance para restaurar aquilo que uma vez já existiu. E você pode ser restaurado, pode voltar àquele primeiro amor. E Pedro, ele foi restaurado, sentiu o perdão do Mestre, convidando ele para voltar. É quase dizer assim: eu te perdoo. E Jesus quer falar para você hoje que ele perdoa você por às vezes negar, por às vezes se afastar de Deus. Ele está dizendo assim: volta para mim, volta para mim, vem, vem. E fica a sua decisão de você voltar para os braços do Senhor. Pedro teve a sua segunda chance e você também pode ter a sua. E quem sabe não é hoje a chance onde você vai dizer assim: sim, Jesus, eu te amo, eu quero voltar.